Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje com mais um videocast do Viver Bem. Sou Vanessa Mirtiani, enfermeira da Medicina Preventiva. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, o Dr. Gabriel, que é cardiologista, né, cooperado da nossa cooperativa. Tudo bom, doutor? Olá, Vanessa, tudo bem? Obrigado pelo convite, estar aqui com você, me ajudando a falar de um tema tão importante. Me chamo Gabriel Brito, sou médico, cardiologista, resido aqui em Arapiraca, sou natural daqui da cidade, Bacana. pai de uma filha linda, de Ana Lu, e hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é a hipertensão. E agradeço você, como enfermeira, poder me ajudar a conversar sobre esse tema tão importante. Que bom, doutor. De onde surgiu essa vontade de cuidar de corações? Como é que foi isso? Então, começou uma paixão, acho que durante a faculdade, né? A faculdade, ela leva a gente a gostar de medicina, e a Uhum. gente entra lá, às vezes, com a cabeça na cirurgia, um pouco na nefrologia. Depois, quando eu comecei a pagar a cadeira de cardiologia, que é no quarto ano da faculdade, acabei me apaixonando, né? Vai se identificando. E isso, Que bom. acabando lidando com um público que eu me identifico bastante, que é um público com meia-idade um pouco maior, Uhum. apesar de a cardiologia contemplar várias idades do paciente. A cardiologia foi uma paixão da faculdade, quando estava no quarto ano da faculdade, acabei percebendo o encantamento dessa especialidade, que é uma parte que tem métodos, eu consigo cuidar do paciente na clínica, na parte hospitalar. É um cuidado amplo e numa faixa Uhum. etária onde eu me identifico mais, que é uma faixa etária de média ao idoso. Que é o que geralmente são mais acometidos com as doenças cardiovasculares, né? Perfeito. Existem doenças cardiovasculares em pessoas jovens, Sim, sim. adultos jovens, crianças, mas essa prevalência se torna maior a faixa etária mais elevada. E aí, doutor, esse mês, no dia 26/4, é justamente o mês de prevenção e combate à hipertensão arterial sistêmica, né? Que é uma doença que vem acometendo muitos no Brasil e no mundo, né? Inclusive, as doenças cardiovasculares geralmente são oriundas de uma hipertensão mal controlada, enfim, né? E as doenças cardiovasculares é a que mais mata no mundo Perfeito, inteiro, né? perfeito. E aí, trazendo isso para nossa realidade, o que seria essa hipertensão arterial? Ótimo. Então, assim, acho que o importante é a gente entender primeiro o que é. O que é hipertensão? A hipertensão nada mais é que uma medida indireta da pressão que o sangue está fazendo na parede do vaso. Então, quando o coração ele contrai, ele acaba ejetando aquele sangue que está Uhum. dentro do conteúdo do coração. Isso leva uma pressão no vaso. Essa pressão causa uma distensão, que na hora da contração a gente chama sístole, que é a pressão mais alta, em geral é 12 por 12, Uhum. e a pressão mais baixa é quando o coração relaxa. Então, assim, por definição, seria a pressão do sangue que exerce nos vasos sanguíneos. E a gente consegue fazer essa aferição de maneira direta através de métodos que existem hoje, automáticos, né? Que são os de pulso ou de braço, e os manuais. São os manômetros que a gente utiliza também com estetoscópios. Em Uhum. geral, esses são realizados por pessoas mais habilitadas, grande parte profissionais de saúde. Isso. E o fato de ter o digital é uma coisa importante, porque ele passa a ter um controle também na sua residência, ele tem uma noção de como está se comportando a sua pressão para saber se o tratamento está realizado da maneira adequada. Que está sendo feito o controle da doença, né? Isso, E aí tem isso. muita gente tem dúvida, doutor, se esses aparelhos eletrônicos, eles realmente são fidedignos, né? Se são corretos. Sim. E tem esse ponto, né? Isso é uma pergunta frequente até no meu consultório. Uhum. A gente percebe que as pessoas sempre ficam com dúvida e às vezes Isso. não querem validar o aparelho como algo significativo. O aparelho ele deve ter o selo do Inmetro. Então, assim, não existe uma marca superior à outra, pelo menos nenhuma diretriz. O que, é que a gente pede é que tenha um selo do Inmetro, independente da marca, e ao menos uma vez ou duas ao ano. Quando você procurar o seu médico assistente, seja ele o seu clínico ou o seu cardiologista, você levar o aparelho digital Apresentar. e ele vai fazer uma aferição simultânea. Vai existir sempre uma pequena diferença. Isso está dentro dos padrões de normalidade. Uhum. Essa variabilidade é que não pode ser muito grande. E Uhum. essa segurança é que a gente vai ter. Porque assim como qualquer aparelho eletrônico, o nosso aparelho eletrônico digital também pode chegar um momento de estar descalibrado Sim, e a sim. gente perder ele como parâmetro, entendeu? Uhum. Isso. E aí, o senhor falando de parâmetros, tem aquela dúvida da questão dos valores, né? A gente sabe que
chamado 12 por 8, né? Sim, Que é o 120 por 80 milímetros de mercúrio, é o normal. Mas isso. aí tem novas diretrizes, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, acho que é a partir de 2020, que aí é o normal, o 12 por 8, mas o ideal é que seja abaixo disso, né? Isso. E aí a gente fica para dar esse alerta mesmo, né, que se tá subindo além dessa pontuação do 12 por 8, a gente ficar nesse alerta. Então, qual seria o valor que pode se preocupar? Que a gente deve estar se preocupando, procurar um especialista. Então, vamos lá. Os valores da pressão, é como você mesmo levantou. O ideal é a gente manter essa pressão 12 por 8 ou 120 por 80 para toda a população, certo? Naqueles pacientes que têm um risco cardiovascular maior, ou seja, o paciente é diabético, o paciente tem alguma doença inflamatória, o paciente que já é tabagista, o paciente que já tem alguma doença arterial, seja ela coronariana, seja ela vascular cerebral, seja ela vascular de membros inferiores, um paciente renal crônico. Então, são um grupo de pacientes que são de alto risco. Essas pessoas devem manter, sim, a pressão 12 por 8 no máximo. Esse é o limite Uhum. máximo para esse grupo. Já no grupo da população, que são pessoas mais jovens, sem nenhuma outra comorbidade, se tolera um valor um pouco acima. Uhum. 13 por 9 até aí é tolerado. E de acordo também com a faixa etária, né? Sim, sim. Que hoje o que a gente percebe são crianças, né? Crianças muito jovens, adolescentes, Isso. com níveis pressóricos elevados. E aí esse parâmetro é totalmente diferente, que isso vai ser individualizado de acordo com a idade e a altura e o peso da criança. Aí na parte infantil, existem umas tabelas de percentis que é utilizada pelo médico e ele vai avaliar de acordo com os valores esperados para aquela faixa etária, idade e peso. Então não Aquele... vai ter um valor estimado para uma criança de 8, 7 anos, entendeu? Tem que ver todo o Tem contexto, que ver todo né? o contexto. Mas para a Exatamente. população em geral, 12 por 8, como você mesmo falou, e abre exceções para os pacientes de baixo risco sendo tolerado um pouco maior. De Um pouco 13 por maior. 9 até 14 por 9 pode ser tolerado. E aí tem muitas questões nossas do dia a dia que alteram esses valores pressóricos, né? Sim. A ansiedade, a falta de atividade física. E aí, para começar, o que é que a gente pode estar fazendo, o senhor como cardiologista? O que é que o senhor aconselha a nossa população tá fazendo de hábitos saudáveis para não desenvolver ou para controlar essa hipertensão, esses níveis pressóricos elevados? Ó, foi muito bom. Só vou fazer um adendo antes da gente tentar te responder isso aí. Tem um dado interessante que a gente chama que é a hipertensão do jaleco branco, né? Isso. Que é a presença até do profissional de saúde, seja ele Uhum. médico, dentista, enfermeiro, aquele profissional que vai aferir a pressão do paciente. O paciente vai chegar, só o fato dele estar naquele ambiente ali, já vai estar com seus níveis pressóricos elevados. Isso não é para todo mundo. Isso é uma parcela da população. Uhum. E estima-se até que 25% das pessoas têm uma pressão elevada no consultório. Por isso também que a gente não pode fechar o diagnóstico de hipertensão por uma pressão elevada apenas em uma aferição, No num consultório, né? consultório Exatamente. apenas, entendeu? Então assim, aí, pronto, doutor, a gente conseguiu fazer o diagnóstico de hipertensão, seja ele por aferição manual ou através de outros métodos complementares que existem para nos auxiliar, mas sem dúvida alguma, a base da prevenção seria estilo de vida saudável, né? Que foi até comemorado agora no Sim, dia exatamente. isso, né? Dia 7 de abril, né? Dia Isso, foi Mundial da comemorado Saúde. Dia Mundial da Saúde e é Isso. justamente reforçando isso, a prevenção. O que seria? Eu tô com sobrepeso, tô com obesidade, como que anda a minha ingesta? Produtos muito industrializados, um conteúdo de sódio elevado. Então, são esses um dos fatores de risco, ou seja, fatores de risco alimentares. Existem os fatores de riscos também, como sedentarismo, Uhum. uso de drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, entendeu? Até as drogas lícitas, né, que é o álcool, O do tabagismo, né? tabagismo, dependendo da quantidade e da dose do álcool, vai também elevar a pressão do paciente, entendeu? Então, assim, a base, independente se eu tenho um diagnóstico ou não, é melhorar o estilo de vida, sair do sedentarismo, preocupar com o nosso peso e melhorar a nossa alimentação, diminuindo a carga de alimentos hiperprocessados, né? O uso de sódio, né? Às vezes o Sódio. alimento nem é tão salgado em si, mas quando a gente vai ver na tabela nutricional, tá aquela carga elevada, né? E teve outra coisa muito interessante que a gente acabou observando mais, né, recente agora. Assim, eu acho que nos últimos 2, 3 anos,
a gente viu um boom no mercado de vários tipos de sódio, né? Ah, sal rosa, sal do Uhum. Himalaia, sal light. E todos esses sais, assim, a gente percebe, existem dados, existem estudos mostrando o benefício desses sais para um grupo populacional. Só que isso é em cima de dados, né? De cima de pesquisa, estudo. E a gente depois começa a observar que a gente não vai medir o sal da nossa comida pela quantidade de sal que a gente coloca, e Isso. sim pelo nosso paladar. Aí a gente às vezes consome um sal que tem um conteúdo de sódio menor e a gente coloca o dobro daquele sal. Aí vai ser o dobro No de final das sódio. contas, a gente acaba tendo um conteúdo de sódio muito semelhante ao sal comum e apenas teve um custo a mais em realização daquele produto na nossa casa, entendeu? Assim, o importante é, como você mesmo falou, é o conteúdo de sódio que tem presente no sal. E a gente não regula pelo número de pitadas nem gramas, né? A gente regula pelo nosso paladar. Pelo nosso paladar. Aí não adianta eu comprar um sal que tem um conteúdo menor de sódio e eu colocar ele em dobro, né? Ou em maior quantidade. Acaba só gerando um Um consumo maior. desperdício financeiro também. Perfeito. Isso que eu tenho certeza que tem um custo maior. Com certeza, doutor. A gente na medicina preventiva tem um grupo chamado Equilíbrio, que é o grupo que nós monitoramos os hipertensos e cardiopatas. Ah, que legal. E aí tem os menores que 60 e os maiores que 60, porque a depender da idade, como o senhor mesmo falou, tem uma demanda diferente, né? Um risco Sim, diferente, né? E aí a gente faz esse acompanhamento por telefone, né? Muitos dos nossos beneficiários recebem essas ligações para incentivar justamente os hábitos saudáveis, né? Ver se está tendo o acompanhamento regular com o médico cardiologista, com o clínico, com o endócrino até em alguns momentos, né? isso. Necessário, com o nefrologista em outros momentos também. E a incentivar a prática de atividade física, né? Assim como já foi falado em outros videocasts, a Sociedade Brasileira, ela recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? Então, assim, Isso. um tempo pequeno comparado ao benefício que isso traz, né? A questão da água também, ingesta hídrica, a boa qualidade do sono, controle até de pensamentos ansiosos, né? Porque até a síndrome do jaleco branco, ela, de certa forma, acaba sendo um sentimento de ansioso, né? O pensamento ansioso também. E aí a gente incentiva justamente isso, a fazer essa mudança de hábitos saudáveis, né? Essa mudança de vida. E aí a importância de ter o acompanhamento dos exames periódicos com um médico especialista, né? Nesses exames, doutor, o que é que o senhor avalia em um paciente hipertenso? Quais são esses exames que a gente pode estar verificando a qualidade de vida, né, desse paciente? Perfeito. Então, assim, tem alguns métodos, né, de exames complementares para avaliação especificamente da hipertensão. Seria o MAPA, né, que é uma monitorização ambulatorial da pressão arterial num período de 24 horas, Uhum. onde é um aparelho simples, que a gente coloca ele tamanho próximo de um celular, fica no cinto do paciente, e o paciente coloca um aparelho de pressão no braço e vai ficar aferindo essa pressão no período de 24 horas, inclusive durante o sono. Porque existem hipertensões que são mais evidentes durante o sono do paciente, e é o contrário, né? Que a gente deveria ter uma queda da pressão Por estar durante o período do descansando, sono. repousando. Perfeito. Existem outros métodos, que é o teste ergométrico, né? Que é um teste da esteira, onde coloca o paciente para fazer o esforço, onde ele vai levar uma sobrecarga nesse esforço e a pressão vai subir. Isso é fisiológico. O Uhum. que não é fisiológico é esses valores pressóricos estar a níveis muito elevados. Uhum. E aí onde deve-se ter um cuidado e uma orientação adequada. Até para iniciar a atividade física, né? Principalmente num grupo de alto risco, ou de Sim. médio e alto risco. Por quê? Porque são pessoas, às vezes, sedentárias, passam muito tempo sem fazer nenhum tipo de atividade. De uma hora para outra, falam, olha, assisti o videocast aqui da Unimed, vou começar a Tá. prática de atividade física. Mas o paciente já era hipertenso, está há anos sem fazer o controle, está com obesidade ou sobrepeso. E de uma hora para outra, inicia a atividade física O assim, sistema cardiovascular já está fragilizado, né? perfeito. E aí esse método nos ajuda até a liberação de prática de atividade física. Bacana, Mais um doutor. método, né, que é o teste ergométrico. Uhum. Existem outros que são dados indiretos, né? Não vai avaliar literalmente a pressão, mas a consequência dela. E às vezes a consequência da hipertensão de longa data é fazer com que o coração ele aumente de tamanho. Isso a gente já consegue ter um dado através do eletrocardiograma, que é a sobrecarga ventricular, e o eco, Uhum. que é o exame que consegue medir não diretamente a pressão, mas a sua consequência, né? Uma sequela cardíaca causada pela hipertensão de longa data com mau controle. E assim como a hipertensão em si, a longo prazo, né? Quando não é controlada, ela pode acarretar outras doenças. Sim. O rim, quando o nosso rim não está funcionando direito, né? Não É, está fazendo a filtragem. Há pessoas que têm esse aumento da pressão até descobrir a doença, né?
e possivelmente depois do cuidado com o rim, essa pressão diminui, né? Sim, Isso seria visto como hipertensão já crônica ou sim. só como um período ali de aumento pressórico? Então, assim, tem a parte renal e cardíaca, elas se comunicam e se falam muito bem. Então, assim, sempre que um paciente tem uma disfunção renal importante, ele vai ter um comprometimento cardíaco, assim como comprometimento cardíaco importante vai levar a uma alteração renal. A gente chama isso até de síndrome cardiorrenal. Uhum. Esses dois órgãos são importantes para o controle da pressão. Os mecanismos de ação dos medicamentos antipertensivos, muito deles têm ação renal. Então, assim, entender que o paciente que já tem uma doença renal crônica ou uma renal aguda, ele deve tomar todos os cuidados com o seu nefrologista e esse médico nefrologista, sempre que precisar, pedir ajuda de um cardiologista para fazer essa avaliação mais detalhada. Caso, Essa entendeu? atuação multiprofissional, né? Perfeito. E você falando dessa parte renal, tem patologias que são congênitas, ou seja, não é que o paciente é obeso, não é que o paciente ele tem um estilo de vida que não é saudável, mas sim uma patologia congênita onde tem uma alteração da artéria renal, e essa alteração da artéria renal faz com que o paciente jovem se torne hipertenso. E às vezes ele passa a se medicar por conta própria, sem orientação médica, pegando um medicamento que o pai usa, que um vizinho está usando, e acaba prejudicando ainda mais a função renal e tendo como consequência uma complicação cardíaca também. E aí essa questão de automedicação, né? Sim, De tomar medidas que seriam para ser de saúde, né? Achando que é o melhor e acaba podendo prejudicar. E a gente vê a importância realmente de procurar quem conhece, né? De procurar um especialista para fazer esse rastreio como deve ser feito, né? Às vezes a causa do aumento da pressão é uma causa desconhecida a primeiro momento, a pessoa melhora a alimentação, exercício e mesmo assim não temos resultados, né? Então sim. realmente é necessário buscar um auxílio, né, de um médico especialista. E essa equipe que eu falo multifatorial, eu acho fundamental. Porque se a partir do momento que o médico ficar restrito à sua especialidade e tratar o paciente como um órgão apenas, ele vai esquecer o todo. E a Isso. gente sempre vai tratar uma pessoa. E aquela pessoa possa ter uma doença cardíaca. É bem comum também esses pacientes que já têm diagnóstico de hipertensão, tem hipertensão resistente, e quando a gente vai começar a pesquisar, está muito relacionado à qualidade do sono, que é algo que você comentou nesse Bacana. instante. Paciente que é a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Na verdade, uma linguagem popular seria o roncar. É o paciente que ronca, ele tem um distúrbio ventilatório que faz com que o paciente tenha níveis elevados de pressão ou com difícil controle. E às vezes não adianta só aumentar o número de fármacos, a dose daquele medicamento, se eu não combater o principal fator que está agravando aquela pressão. Naquele paciente seria às vezes um distúrbio ventilatório. E às vezes está associado, muitas vezes associado à obesidade. Então, assim, olha a importância novamente Exatamente. da alimentação, da ingesta, do déficit calórico, da equipe de nutrição associado com a gente, do educador físico para estimular aquele paciente a perder peso, fazer aqueles, no mínimo, 150 minutos, né, de atividade Isso, física. semanal. É o mínimo, porque o ideal é que a gente chegasse próximo dos seus 300 minutos, mas os 150 minutos tem vários dados mostrando a redução do risco cardiovascular. Doutor, em relação ao acompanhamento das pessoas hipertensas ou não hipertensas, Sim, nos exames laboratoriais, que são exames de sangue, o check-up, né, que a gente chama, que é o que a gente acaba incentivando muito, porque são exames simples, né, práticos, fáceis de fazer, a gente consegue fazer no laboratório, o resultado sai com poucos dias. E a gente verifica o colesterol bom, ruim, né, o HDL, LDL, a creatinina. E aí, como é que a gente pode estar avaliando, doutor, nesses exames laboratoriais, que o senhor bate o olho quando chega um paciente no seu consultório, o senhor diga, opa, isso aqui a gente precisa estar melhorando para não desenvolver hipertensão. Seria o colesterol, seria a creatinina? a hipertensão, por exame laboratorial em si, a gente não consegue direcionar. Né? Dizer assim, olha, isso aqui, esse exame laboratorial alterado quer dizer que tem hipertensão. Uhum. Esse dado no laboratorial não tenho. O que eu tenho é o seguinte, se eu tenho uma creatinina elevada, eu tenho uma disfunção renal. Então, se eu tenho uma disfunção renal, eu já tenho que pensar, olha, pode ser que esse paciente também apresente hipertensão. E se ele já tem uma creatina elevada, eu tenho que direcionar quais seriam as medicações mais benéficas para aquele paciente.
para não utilizar nem todo tipo de remédio pode ser utilizado para controle de pressão naqueles casos. Existem outros exames laboratoriais que nos ajudam muito mais para outros tipos de diagnóstico cardiológico, né? Seria o BNP, que é um peptídeo natriurético atrial, que é importante para um diagnóstico de insuficiência cardíaca. Mas isso é uma outra patologia, é uma Uhum. consequência de uma hipertensão maltratada, né? Que não foi realizada a conduta de maneira precoce, um diagnóstico precoce, um segmento próximo, aí acaba atingindo o órgão cardíaco, tendo outras patologias mais sérias. Nesse caso, seria insuficiência cardíaca. E a gente consegue fazer o diagnóstico com apenas exame laboratorial, Bacana. já nos ajuda a fazer esse diagnóstico. Bacana. E é associado ao MAPA, ao ECO, a esses outros exames que o Isso. senhor O tem informado? diagnóstico de hipertensão, ele é feito com aferição no consultório. Uhum. 2 medidas em momentos diferentes é o suficiente. Eu não preciso de nenhum outro método para fechar o diagnóstico. O que acontece é que a gente pode, às vezes, ser um paciente que a gente chama, né, hipertensão do jaleco branco. Sim, sim. Ele fala, doutor, minha pressão é boa em casa. E toda vez que eu venho aqui no seu consultório, minha pressão está alta. Isso acontece até em 25% da população. Então, uma prevalência muito alta. Muito alta. Aí, para isso é que serve um dos métodos, né? Também serve o método para a gente ter o controle do dia a dia. Às vezes o paciente tem um ambiente estressante, às vezes um ambiente de trabalho dele é muito angustiante, às vezes ele está exercendo aquela função que não queria. Foi Uhum. deslocado de setor, ele gostava mais de outro setor. E aquilo tudo acaba atrapalhando a pressão dele. Isso é bem comum quando a gente pega um mapa, o paciente, quando chega em determinado horário que saiu do trabalho, a pressão está normal. Estabiliza, né? Isso. Aí a pessoa vai começar a conversar, entrar em detalhes de como é que ele se sente naquele ambiente. Ele fala, não, o nível de estresse é alto, ou seja, o estresse como um dos fatores de risco para levar o paciente à hipertensão. A hipertensão. E aí eu falo, estresse não vai acabar nunca, né? Não é ir pro É consultório do verdade. Dr. Gabriel o consultório do Dr. Gabriel que vai acabar com o estresse. É saber lidar com aquela situação da melhor maneira possível, para poder não ter nenhuma lesão orgânica, seja ela cardíaca, renal, gástrica, Uhum. relacionada ao Sim, estresse, sim, entendeu? exatamente. E aí, como o senhor bem está trazendo para a gente aqui hoje, é o coração, ele precisa. Ninguém trabalha só, né? Nenhum dos Não. órgãos trabalham só, todos trabalham em conjunto. Mas aí a gente precisa realmente ter uma atenção para a hipertensão arterial, porque não é só a questão do sal que aumenta a pressão, como o senhor trouxe bem a ansiedade. A gente vê muito, a gente acompanha também na medicina preventiva os pacientes que dão entrada em pronto-socorro, né? Atendimentos de urgência. E aí muitos são por crises de ansiedade, né? E a pressão vai lá em cima. Então, esses pacientes, doutor, que não têm hipertensão, que não são diagnosticados, mas que vivem em níveis de ansiedade, de estresse elevados, né, em momentos de ansiedade, eles podem desenvolver a hipertensão lá na frente e causar risco a algum órgão por estar com essa pressão sustentada alta. Ótimo. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Fatores de risco para ter hipertensão. Fora esse estilo de vida, tem um fator genético, né? Que a gente não consegue modificar. A gente já herdou dos nossos pais. Um Uhum, exemplo. Se eu tenho um pai hipertenso, ou um pai ou uma mãe, eu tenho uma probabilidade de 25% de ser hipertenso. Se meus dois pais, ou seja, meu pai e minha mãe é hipertenso, minha probabilidade aumenta para 60%. Então, assim, eu falo, eu olho o outro lado. Falo, olha, gente, a gente tem 40% de chance, mesmo tendo os pais hipertensos, se eu manter um estilo de vida saudável, de não ser hipertenso. uhum, Então, a gente foca sempre nisso. Aí, esse outro grupo que você deu como exemplo, a ansiedade do pronto-socorro, que vou para o PA buscando a assistência médica, por conta de níveis elevados de pressão, eles podem sim levar a lesão de órgão-alvo, né? Que é o infarto, AVC, lesão renal, mas isso em valores muito altos. Essa não é uma prática cotidiana. O que a gente uhum. observa é o seguinte: pacientes mais jovens, com baixo risco de ter doença cardiovascular, com baixo risco de ser hipertenso pela história familiar, pelo estilo de vida, mas sim relacionado a uma crise relacionada à ansiedade. Às vezes eu estou com enxaqueca muito forte. Às vezes eu estou com uma dor de cabeça. E quando vou aferir a pressão, a minha pressão está alta. A gente chama isso de pseudocrise hipertensiva. Hipertensiva. Ou seja, pseudo de falso, né? É uma falsa crise de pressão. A minha pressão está elevada muito mais em consequência aquele ambiente de estresse ou de dor do que realmente a causa da dor de cabeça ser a pressão. Então a gente não consegue fazer essa associação. Tenho dor de cabeça, estou com pressão alta. Quem começou primeiro? Na grande maioria dos pacientes jovens, a pressão elevada é consequência
de uma dor, de uma ansiedade, De de um momento de mal-estar. estresse, de mal-estar. Bacana. Isso, porque quando a gente está com esse ambiente, a gente começa a liberar hormônios catecolaminérgicos, né, que causam aumento da frequência e da pressão. E aí acaba levando a pressão, a gente vai aferir, vai para pronto-socorro. Muitas das vezes os médicos que estão lá já sabidamente fazem a medicação analgésica e após a medicação analgésica, a pressão já se normaliza. Não chega nem a tratar a própria Não, a pseudocrise perfeito. hipertensiva, né? É perfeito. Esse é o nome correto e técnico de falar, que é pseudocrise hipertensiva. Mas na prática é outro sintoma que está fazendo com que a pressão se eleve. Associando a isso, Isso, né? Trazendo esse aumento. isso. Eu vejo isso como um número muito importante. E é um dado interessante ter que procurar assistência, ter que procurar aferir a pressão por uma equipe de saúde. Isso. Por quê? Porque eu tenho que fazer o meu diagnóstico precoce. A gente já acabou de comentar aqui que não existe um sintoma típico para dizer assim, ó, quando eu sentir esse sintoma, é porque eu estou com dor de pressão. Eita, eu estou com a pressão elevada. Elevada. Então, assim, como não tem um sintoma típico, o que a gente orienta? Procure assistência médica, procure assistente profissional da equipe de saúde para poder fazer esse primeiro contato. E aí, após esse primeiro contato, identificando alguma alteração, pode ser direcionado para o especialista caso veja assim, que existe a necessidade. Teve um dado, é um adendo, teve um dado americano que eles listaram todos os pacientes que chegavam infartados no hospital. E 50% dos pacientes infartados que chegavam no hospital, eles ficaram sabendo que era hipertenso naquele primeiro momento. Nossa. Ou seja, o primeiro sintoma da hipertensão para aquele grupo populacional foi o O infarto. infarto. Ou seja, uma doença muito grave, Exatamente. uma sequela muito grave também, e reduz a qualidade de vida, reduz o número de vidas, né, das pessoas, de anos de vidas das pessoas. Então, isso assim é super importante, não deixar chegar a uma situação dessa para poder começar a se tratar. Então, mesmo que não esteja sentindo nada, principalmente a população acima de 35 anos, que tenha pais hipertensos, que esteja acima do peso, que estejam com uma vida um pouco mais sedentária, procurar a unidade de saúde para começar a fazer esse acompanhamento. Isso é essencial para a gente poder fazer o diagnóstico precoce e evitar as complicações. E evitar as complicações. A questão do autoconhecimento, né? Isso. É onde a sociedade em si vem pecando muito, né? As pessoas não se conhecem ao ponto de procurar se conhecer, digamos assim, né? Procurar saber como está o funcionamento do seu corpo, ver até onde, os seus limites, né? Muito da ansiedade também a gente vê a questão dos limites, né? Alguns limites ultrapassados, o receio de procurar um acompanhamento psicológico, né? De mudar os hábitos, né? A gente tem a campanha de Mude um Hábito, né, na nossa Sim, cooperativa, verdade. que não é necessariamente preciso que a gente acorde já querendo mudar tudo, mas vou tentar reduzir um pouquinho do sal na alimentação, vou tentar tomar mais água, né? Ao invés de comprar o industrializado, tentar comer uma fruta, e isso a gente vai tendo um retorno positivo tanto no momento como futuramente, né? Então, a gente precisa se conhecer realmente e procurar saber o que é melhor pra gente, né? Eu acredito em tudo que você falou e eu parabenizo primeiro as mulheres, né? Primeiro você, porque Obrigada. vocês se cuidam mais, vocês se Sim, conhecem sim, mais sim. do que a gente. Não sei se o homem é educado para ser indestrutível, que procurar um médico quer dizer que ele está frágil, que ele não precisa. Vou procurar um médico para quê? É Né? Eu acho que verdade. a adolescente, ela entra novamente depois da pediatria, quando entra no novo ciclo menstrual, a mãe leva ela para o ginecologista e aquele profissional médico passa a ser um médico que quando ela não vai uma vez ao ano, ela sente falta. Ela fala, É mãe, verdade. Tá faltando preciso alguma ir, coisa. tá faltando alguma coisa esse ano, eu não vou, olha, mãe, pode marcar esse mês aí que esse ano a gente acabou não indo pro nosso gineco. E o homem, né, ele não tem esse contato. Ele vai muitas vezes ao pediatra com a mãe e até ele se casar e a esposa cobrar dele a atitude de procurar um cuidado, ele não procura, ao menos que sinta dor. E É isso tá verdade. errado, É entendeu? verdade. Esse autocuidado da mulher é muito maior. Esse contato com um profissional de saúde é muito maior. Apesar, eu vou para o ginecologista, mas ela é uma médica, ela consegue identificar as Uhum. alterações renais, pulmonares, cardíacas, de pressão de maneira precoce. Isso. E o médico, e o homem, né, que acaba às vezes longe do profissional de saúde, ele deixa a procurar, vai começar a procurar o profissional de saúde a partir dos sintomas. E às vezes são inespecíficos e às Quando, vezes pode ser um infarto. quando já tem algo instalado, Quando né? já A tem uma prevenção não existe. isso, quando a patologia já aconteceu. E às vezes pode ser irreversível, né? Um infarto, um AVC. É verdade.
Tem um outro dado também assim que é interessante a gente reforçar a importância de procurar a unidade de saúde, seria o grupo populacional acima de 50 anos. A população brasileira, esse é um dado nosso, 50% dele é hipertenso após os 50 anos. Então, assim, olha a prevalência. Uhum. É imaginar assim, nossa, na metade da minha família, todo mundo que tem acima de 50 anos, metade dela é hipertenso. Entendeu? E É verdade. daqueles hipertensos, uma parcela muito grande não está sob controle. Entendeu? Ou seja, ou faz dose irregular, ou a medicação não está adequada, ou ele não adere ao tratamento, seja ele farmacológico, com os remédios, ou não farmacológico, como essas medidas comportamentais, da alimentação, do sobrepeso, da atividade física. Então, ou seja, o paciente não está bem tratado. Isso. Entendeu? Então, isso é importante a gente reforçar aqui. Quem são as pessoas que precisam do cuidado um pouco maior? Principalmente os pacientes acima de 50 anos, a população acima de 35 anos que tem fatores de riscos. É importante também procurar já a unidade de saúde, seja o seu médico assistente, é o pessoal daqui da Unimed, para Isso. poder começar a se tratar. E esses fatores de riscos que o senhor está trazendo seria principalmente a questão da hereditariedade. Então, fala assim, que tem fatores de riscos que a gente não modifica. Aí eu Isso. não gosto muito de enfocar. Que são o quê? Eu herdei do meu pai, é genético. Então, assim, herdei do meu pai e da minha mãe. Eu só não vou mudar. Outra coisa que eu não mudo são os anos que a gente vai vivendo. Então, quanto maior a nossa idade, maior a prevalência de algumas comorbidades. E Uhum. entre elas é a hipertensão. Então, também não consigo modificar, mas são apenas dois. Todos os outros fatores de risco a gente pode atuar. Ou seja, eu vou melhorar minha alimentação, eu vou conseguir melhorar a qualidade do meu sono, eu vou reduzir a carga de estresse da minha vida, ou pelo menos vou aprender a lidar melhor com aquela situação e me programar o que mudar para que isso não continue anos e anos se repetindo. É uma cascata, É né? uma Um vai cascata. Isso. exatamente Eu trazendo. vou diminuir. Se eu fumo, por que fumar, né? Será que eu preciso de ajuda de algum profissional para tentar parar de fumar? Porque não traz nenhum benefício à saúde. Eu acho que até afasta, né? Se um momento na história era uma inclusão social, tá com um O cigarro, cigarro. eu acho que hoje é uma exclusão É social. verdade. Ninguém quer no nosso lado um fumante, né? A gente, pelo menos, tem uma Totalmente. aversão. E a bebida alcoólica, que é uma droga que acaba tendo um alcance muito grande e as pessoas passam a consumir o álcool uma quantidade muito alta. Existem dados, né, que em doses muito pequenas não vão afetar a pressão, mas isso não acaba não sendo a realidade da população, né? Às vezes as Isso. pessoas tomam uma dose elevada do álcool e doses elevadas de álcool, certeza que vai aumentar a pressão e além da pressão pode causar outras patologias cardíacas, como arritmias, uma doença ainda muito mais séria que é a insuficiência cardíaca. Uma mortalidade altíssima, muito próxima até o câncer. Não tem alcance. E Isso. aí, a gente comentando, né, sobre hábitos saudáveis, a gente remete muito também à obesidade. A obesidade em si e o risco ao coração, né? Sim. A sobrecarga. E trazendo um paciente obeso, doutor, trazendo até você para ter um acompanhamento, teria algo que o senhor aconselharia para a população obesa, sobrepeso, para estar fazendo a prevenção ou o controle dessa hipertensão? Começou a última diretriz de cardiologia. Os primeiros slides do congresso foi assim, a obesidade também é do cardiologista. Porque a Bacana. obesidade, por si só, ela já traz consigo vários fatores de risco cardiovasculares. A gente traz, às vezes, o sedentarismo, os hábitos alimentares. A gente traz consigo a resistência insulínica, ou seja, o paciente, em geral, pode ter diabetes, né? É um fator de risco para ter Uhum. diabetes, para ter hipertensão. E eu falo, doutor, o que é que eu devo fazer como um paciente obeso? Eu disse, olha, você tem que cercar-se de um time muito bom, porque é um time de saúde, onde vai ter o cuidado muito mais amplo. Porque não basta procurar o endócrino, ou procurar o cardiologista, ou procurar só o nutricionista, ou só o educador físico. Eu acho que tem que montar um time, e o time está coeso para poder te ajudar a perder peso e muito mais importante do que o peso, porque o peso é uma unidade, né? É uma É medida verdade. única. E a gente sabe que a pressão é multifatorial. Uhum. Então, assim, é mudar o todo. E o todo mudando, né? Que é atividade física, melhor alimentação, controle pressórico naquela fase inicial. Ele está ainda com peso elevado. Para poder praticar atividade física, para poder se movimentar, vai ser importante. E até o desmame dessas drogas, né? A redução dessas drogas de maneira gradativa, a partir do momento que ele começa a mudar os seus hábitos, é importante.
Um paciente obeso que precisa iniciar atividade física, eu acho importante, primeiro contato com o cardiologista e principalmente, né, com a equipe multifatorial, né? Isso, Porque não adianta ir só para o cardio, esquecer do resto, porque é um isso. detalhe. O especialista em cardiologia faz parte de um grupo de profissionais que vem agregar e ajudar esse paciente. Em um todo, né? A Em um importância todo. da nutrição, do profissional da educação física, Perfeito. do psicólogo, se a obesidade estiver vindo de uma Sim, impulsividade alimentar, compulsividade isso. alimentar, né? Então, tem todo o Perfeito. contexto. E eu, se eu falando da questão da saúde da mulher, puxando a cordinha, né? A gente tem, alguns estudos trazem, né, que a gente tem, somos mais propensos a desenvolver doenças cardiovasculares. Você não concorda com isso? Então, vamos lá. As mulheres, na verdade, elas estão mais protegidas de ter doenças cardiovasculares até chegar na menopausa. Então, porque tem hormônios, estrogênios, que eles são protetores de doenças cardíacas. Aí, após a menopausa, essa prevalência, esses fatores de risco acabam se igualando com os homens. Aí, as mulheres, elas hoje têm uma expectativa de vida maior. Então, Isso. se você passar a olhar de maneira individual, o grupo populacional feminino ele tem uma idade maior. Quanto maior a idade, é um fator de risco não modificável. Eu vou ter mais chance de ter doenças cardiovasculares. Mas, de uma maneira geral, a mulher, até a menopausa, ela tem fatores de risco cardiovascular menores do que o homem. Do que os Do que homens. os homens. O hormônio protege. Bacana. Protege ela. É mais difícil você encontrar uma mulher hipertensa, que infartou, numa idade jovem. Vai ter? Vai. Vai existir essas exceções? Vão existir as exceções. Mas, na prática, um homem tem mais fatores de riscos do que as mulheres. E até porque a mulher se cuida mais, como o senhor estava falando aqui, né? A Sim, perspectiva de vida aumenta em 7 anos, em relação perfeito. à mulher e ao homem, né? Isso. E aí, esses hábitos, assim, justamente que a gente estava comentando, de muita bebida alcoólica, né? Do churrasquinho com os amigos no fim de semana, Sim. tudo que é exagerado nos prejudica, São né? os excessos, né? Exatamente, São os os excessos excessos. prejudicam. Olha, doutor, eu posso tomar meu chopp? Olha, não tenho nenhuma comorbidade, não tenho nenhuma doença cardíaca, não tenho doença hepática. A bebida alcoólica com moderação, né, em pequenas doses, ela não tem mostrado riscos de elevação da pressão. Agora sim, passa a ser uma prevalência, isso passa a ser um cotidiano, às vezes, né? Isso, A rotineiro. rotina, então isso não é uma exceção, não é no meu aniversário, não é numa festa de Réveillon, passa a ser um dia a dia do paciente. Então aí já muda totalmente. E às vezes o paciente se agarra àquela fala de um profissional, ele mais se identifica. Ah, não, meu doutor disse que eu podia fazer uso, mas ele não disse a dose, né? Ele falou, ó, o doutor disse que era duas Lugnex, um exemplo. Uhum, E o paciente acaba tomando, às vezes, uma caixinha todinha. E aí é o excesso que faz o mal. isso, Confraternizar no aniversário, fazer um churrasco, trazer a família, eu acho que isso é muito saudável isso. para o coração e para a mente das É pessoas. Então, verdade. assim, fazer um churrasco é muito mais amplo do que só se alimentar, né? Socializar, conversar com a família, com os pais, com os filhos, trazer a família para próximo. Isso é importante. Isso é importante para a saúde das pessoas. Saúde Isso, mental, física, né? isso. E social. Acho que isso é o contexto da prevenção, né? Quando a gente tenta Exatamente. lidar justamente com esses 3 pilares. Agora, assim, trazer o churrasco para o dia a dia, aí é algo ruim. Porque dificilmente a gente vai fazer um churrasco com conteúdo de sódio baixo, né? Só com carne Sempre branca. difícil. Vai ser sempre uma carne com conteúdo de gordura um pouco maior. Sim, sim. Vai sempre exagerar um pouquinho mais na mão, no tempero, Isso, e é verdade. principalmente no sódio. E aí esses são os fatores de risco. Doutor, isso é uma exceção. Essa confraternização não é semanal. Olha, então, assim, o benefício é muito É maior. muito maior. E é só ter o cuidado dos excessos, né? Se tá Exatamente. muito salgado, opa, errar a mão, vem para cá, olha, tira uma brincadeira com alguém da família e vai corrigindo as coisas para poder viver bem e melhor. Exatamente. E o senhor falando dessa questão do. Quando a gente tem controle, a gente vive melhor, vive bem, a gente consegue pegar algo que seria prejudicial, mas a gente sabendo lidar, acaba tendo um retorno positivo, É, né? E aí a gente lembra do significado do que é saúde, que não é só ausência de doença, é é, qualidade de vida, né? é. Então, o fator social, de moradia, de familiar, de financeiro, tudo isso traz Lazer, né? de De lazer, lazer. exatamente. Tudo isso traz saúde pra gente, quando a Isso. gente sabe lidar.
né? Então, assim, nem tudo a gente consegue fazer só, mas a equipe de saúde, os profissionais de saúde estão justamente para isso, né? Às vezes a gente não sabe qual comida nos faz mal, né? Come algo sem saber, né? Acontece muito isso no supermercado, a gente compra algo, não sabe a quantidade de sódio que está ingerindo, de industrializado. Até hoje tá começando, né, de uns tempos para cá, no próprio rótulo, né, alto teor de sódio, Isso, né? foi E uma aí a obrigação, gente, na verdade, né? porque as pessoas não sabiam o que estavam comendo, Isso. né? E não, Muitas vezes, consome refrigerantes, refrigerantes light. Aí quando olha o teor de sódio, 2 a 3 vezes maior altíssimo. do que o refrigerante que não é diet. Então, Isso. assim, eu me apego a um dado de um nome que eu me considero saudável. A Isso. palavra diet dá a ideia que vai ser mais saudável, quando realmente não é. Então, assim, o que precisa é usar algo mais natural, olhar o alimento. Está muito processado? É um alimento processado? Então, não é um alimento que eu tenho que ter na minha mesa. Eu posso até consumir um dia ou outro, né? Uma exceção Isso. da minha, não é uma rotina. Acho que a gente tem que pensar nisso. Alimentos não podem ser muito processados, porque alimentos muito processados não são alimentos saudáveis. E isso não vai trazer uma saúde a médio nem a longo E a prazo. longo prazo. Doutor, e a gente vê, né, nas práticas de atividade física, né, nas academias, nos crossfits, o pessoal utilizando muitos relógios, né, de acompanhamento Sim. cardíaco. E a tecnologia ela vem entrando na medicina, né, na saúde de forma positiva, né? Mas aí, assim como os aparelhos eletrônicos que a gente perguntou, né, se realmente é válido, né, se realmente é confiável, questão para medir a pressão arterial. Esses relógios, essas novas tecnologias são confiáveis? O que é que o senhor nos Perfeito. orienta? Eu acho que a tecnologia é importante. Ela está sendo introduzida aos poucos na sociedade. Eu acredito que não é nem aos poucos, né? Tá até muito rápido. Quando a gente olha os anos de vidas da humanidade e olha o que a tecnologia vem crescendo, a velocidade que Agilidade. ela vem chegando, acho que é muito rápido. Esses aparelhos, eles acabam tendo uns viés. O que seria? Esses relógios, no exemplo, smartwatch, na grande maioria deles, eles não vão conseguir aferir a pressão. Eles são muito bons para avaliação de arritmia, que são os batimentos cardíacos. A aferição de pressão, nem tanto. Mas o que acontece é o seguinte: todo exame tem um dado que é o valor preditivo positivo. O que quer dizer isso? Qual é a chance daquele paciente ter realmente aquela doença? É geralmente isso. Então, assim, quem é que utiliza esses smartwatch? Geralmente é um grupo populacional mais jovem, Isso. entendeu? Então, assim, vamos lá, é um garotão com 30 anos, é um garotão com 40 anos, é uma mulher jovem. Então, assim, quando tem algum batimento errado, essa é num grupo populacional que não é a prevalência é baixa, a chance de ter um falso positivo é muito grande. Então, assim, às vezes não é um dado que a gente deve corroborar. Aí, o que é que a gente diz? Olha, eu tenho uma arritmia porque o meu aparelho mostrou. Apenas 2 polos, o aparelho do relógio, entendeu? Então, existem métodos complementares muito melhores. Até o eletro é muito superior ao relógio, um exame cardiológico muito mais Uhum. antigo. E hoje a gente tem outros métodos para poder fazer essa avaliação. O ideal, assim, dar mais valor preditivo positivo, ou seja, é realmente confiável, é se a população acima de 65 anos utilizasse esses aparelhos. Só que hoje em dia não é a prevalência. Isso. A maioria são jovens. O que, que a gente sempre vai orientar? Assim? Sempre que tiver uma orientação, uma alteração no método, né, que o paciente está utilizando, seja ele o relógio ou o celular, em geral são esses, ele procure assistência para esclarecer essas dúvidas e realmente verificar se é um falso positivo ou não. A gente Isso. está utilizando ela na maneira prática do nosso dia a dia. É importante saber também que hoje, cada vez mais, a Unimed está ampliando o seu parque tecnológico para a saúde, ampliando através do Hospital Memorial Isso. Ágape, e ele vai conseguir, através da infraestrutura, tanto humana quanto tecnológica, esclarecer essas dúvidas, né? Através de métodos cardiológicos cada vez mais modernos. Hoje a gente vai ter aqui sala de hemodinâmica, sala de cintilografia, Bacana. aparelhos de ecocardiogramas de última geração, tomógrafos, ressonâncias, todos esses métodos que às vezes a gente nem lembra que faz parte da parte cardiológica, mas também nós utilizamos, tanto a ressonância, tomografia, cintilografia, não apenas eletro, teste ergométrico, mapa, Holter, ou seja, vários
métodos complementares que vão auxiliar o médico no diagnóstico precoce, e vai estar presente aqui no Hospital Memorial Ágape, onde a Unimed faz parte também. Bacana, doutor, muito bom. Vai É, ser um diferencial, né? Já está sendo um já diferencial, está. né? É Aqui uma no realidade, né? Agreste. É verdade, verdade. E aí, se os nossos beneficiários, né, da Unimed Metropolitana quiserem te procurar para ter um acompanhamento de saúde, um acompanhamento cardiológico, como a gente faz para te encontrar, doutor? Qual é o teu polo de atendimento? Primeiro vai ser um prazer poder receber vocês aqui lá comigo, poder ter essa conversa, tentar individualizar qual seria a sua queixa, qual seria a sua necessidade para poder dar a melhor assistência. Hoje eu atendo no Empresarial Metropolitan, fica lá na Cardiomed, no primeiro andar do hospital, na Avenida Ceci Cunha. Só entrar em contato com a gente e eu estarei disponível para poder esclarecer suas dúvidas e, quando necessário, montar um time para a gente tratar você da melhor maneira. Bacana, doutor, maravilha. E a gente encerra aqui mais um videocast, né, com a participação do doutor Gabriel. Doutor, muito obrigada por esse momento, né, essa temática tão importante e tão frequente, né, na nossa população alagoana mundial, na verdade, né, que tanto vem sendo acometida com doenças cardíacas, mas foi muito bem passado aqui para a gente hoje. A gente agradece a sua presença e até breve. Obrigado, Vanessa. Obrigado à Unimed. Obrigado à oportunidade de poder estar conversando com todos os meus pacientes, toda a população, e ter esclarecido de maneira técnica, né, Isso. uma das dúvidas, muitas dúvidas, para essa população. Estou à disposição para recebê-los. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.